Olá, tudo bem com vocês, família? Eu estava lendo aqui a minha Bíblia e eu aprendi uma coisa muito interessante que tem muito a ver conosco nos dias de hoje. Sabe que na Bíblia também houve uma família que também precisou estar em quarentena? Pois é. Olha, e essa família é a família de Noé. Quer saber? Vou contar essa história para vocês, tá? Há muito tempo atrás, as pessoas estavam muito más, praticando todo tipo de maldade. Tudo que desagradava a Deus, as pessoas estavam fazendo, cometendo todo tipo de erro, todo tipo de pecado que vocês conseguirem imaginar, aquele povo estava fazendo. Pois é. Eram guerras, umas pessoas matando as outras. Eles matavam os animais. Não era só para comer, não era para se alimentar. Era por maldade mesmo. Eles estavam matando as pessoas, destruindo tudo o que Deus havia feito. E a maldade dos homens, das pessoas, chegou até a Deus. E a Bíblia diz que Deus entristeceu o seu coração. Deus ficou muito triste com aquilo, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe, antes mesmo que a gente possa falar, Ele já sabe a intenção. E Deus viu que não havia nada de bom naquelas pessoas. Até o que eles ainda não tinham feito, o que eles estavam planejando fazer, era mal. Mas sabe, o bom de toda essa história é que havia um homem, um só, que a Bíblia diz que este homem achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus ficou feliz com aquele homem, porque aquele homem era diferente daquele povo que só vivia para praticar o mal. Este homem é Noé. E a Bíblia fala que Noé era um homem justo, um homem que se preocupava em agradar a Deus. E Deus, certo dia, falou com Noé. Noé, a maldade das pessoas veio perante a mim. Vou destruir todos. Constrói para ti uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e destruir tudo. Sabe, Noé, não somente Noé, mas também toda a sua família. Sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e também as esposas dos 3 filhos de Noé, foram salvos. Sabem por quê? Porque através de Noé, porque Noé era obediente a Deus, temente a Deus, e por causa dele, toda a sua família foi salva também. Isso não é legal? Pois é. Mas vejam só, Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Deus explicou para Noé tudinho como teria que ser aquela arca. Deus explicou qual seria o tamanho, a largura, como seria esta arca, né? Este grande barco, porque na verdade muitas pessoas não sabem,
o que se trata? Uma arca? Porque naquela época nem Noé sabia o que era uma arca, mas Deus explicou tudinho para ele. Ó, um grande barco, constrói um grande barco, mas tem que ser um barco tão grande, que caiba dentro dele você, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos e também um casal de cada animal. Imagina, crianças, imagina a girafa, o elefante e tantos outros animais grandões, enormes. Todos eles tinham que entrar dentro daquela arca. Um casal, um macho e uma fêmea. E não só isso, Noé tinha também que armazenar comida para todos aqueles animais e também para ele e a sua família. Imaginem o tamanho daquela arca, mas Noé, como era obediente a Deus, ele começou a construção daquela arca. E durante muito tempo Noé bateu, mas bateu muito, sabe, para a construção daquela arca. E durante todo esse tempo de construção da arca, as pessoas zombaram de Noé, só faziam chacota com Noé, acredita? Dizendo: ei, para que tu tá construindo esta casa tão grande? Não sei o que, faziam todo tipo sabe? Eles mangavam de Noé. Eles faziam mora com Noé. Mas Noé não ligava, Noé só falava de Deus. Noé dizia assim: olha, a maldade dos homens tem entristecido a Deus. E vocês precisam se arrepender, porque Deus vai destruir a terra e tudo que nela há. Deus vai destruir os homens, Deus vai destruir os animais. E aquele povo só ria. Só ria. Sabem por quê? Porque as pessoas não acreditavam em Noé, eles não sabiam nem o que era chover. Imaginem quando Noé começou a explicar que Deus ia mandar uma grande chuva. Porque na Bíblia está escrito assim, na Bíblia está escrito um dilúvio. E sabem, crianças, o que é um dilúvio? Um dilúvio é muita chuva, muita chuva, muita chuva. E naquela época não chovia. Não chovia naquela época. Hoje é normal. Quando começa a chover, a gente já sabe que é uma chuvinha, é coisa boa, vem para molhar as plantas, não é? Para as plantas crescerem e nos dar frutos e tudo. Mas naquela época não chovia. A água vinha, ó, como um vaporzinho e molhava as plantas. Não tinha chuva naquela época. Imaginem quando Noé começou a dizer: olha, Deus falou comigo. As pessoas riam, mas riam tanto, achando que Noé estava louco. Todos diziam: você está louco, seu velho. Você está gaga. Que não sei o quê. Que negócio de Deus. As pessoas faziam isso com Noé. Mas Noé pensa que Noé deu ouvido a essas pessoas? Ó, não. Noé continuou obedecendo a Deus. E ele bateu. Mas bateu pregueando tudo, ajeitando toda aquela madeira. E ele serrou. E ele mediu. Noé mediu e durante muito tempo Noé acochou, apertou, parafusou e apertou, mas muito tempo depois, finalmente Noé conseguiu. E aquela arca estava pronta. E quando finalmente a arca estava pronta, Noé estava muito feliz, mas ainda faltava uma coisa muito importante que Deus disse para Noé colocar dentro da arca. Vocês lembram? Muito bem, os animais. Então,
os animais começaram a entrar na arca. 2 de cada espécie, o macho e a fêmea, conforme Deus havia mandado. Depois que todos os animais entraram dentro da arca e Noé e toda a sua família, Deus fechou a porta